Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, os bolsonaristas, que eles estavam acostumados na época que o Bolsonaro era presidente da República, eles cometiam crimes à vontade. Porque o que acontece? A Polícia Federal, o Exército, o Poder Judiciário, a PGR, Supremo Tribunal, tudo estava na mão do Bolsonaro. Então, eles cometiam crimes à vontade. E agora, eles não querem pagar pelos crimes que eles cometeram. Por exemplo, a Polícia Federal, ela deflagrou a segunda operação Cianorsis, que via recuperar supostos valores desviados na aquisição de respiradores pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, conhecido como Consórcio Nordeste, durante a pandemia do Covid-19, que justamente era no governo do inelegível, o Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal cumpre 34 mandados de busca e apreensão e medidas judiciais de sequestro de bens expedido pela Justiça Federal no estado da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. As investigações apontam para o possível crime licitatório de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em fase anterior à mesma operação, isso em abril de 2022, um dos alvos de buscas e apreensão foi o ex-secretário da Casa Civil do governo da Bahia, o Bruno Dauster, que atuou no negócio. Agora, o caso está tramitando no Superior Tribunal de Justiça, porque o ministro da Casa hoje é o Rui Costa, presidente do consórcio e governador da Bahia na época dos fatos. É investigado por ter autorizado a aquisição dos aparelhos que, segundo a Polícia Federal, nunca foram entregues. Agora, o Deus, ele tinha o aval do Rui Costa para dar prosseguimento ao negócio. E hoje o ministro negou irregularidade na sua atuação. Agora, em contato, a assessoria do Rui Costa informou que o ministro não é alvo dessa operação. Agora, a Polícia Federal está indo atrás. Quem cometeu o crime tem que pagar pelos crimes cometidos. Por exemplo, a Polícia Federal está investigando o caso da BIM paralela na campanha eleitoral do deputado Alexandre Ramagem. Agora, a Polícia Federal suspeita que policiais federais que integraram a chamada ABIN paralela atuaram de formas clandestinas na campanha de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, conhecida como ABIN. Isso lá em 2022, no governo do genocida, o Bolsonaro, inelegível. E naquele ano, ele concorreu no cargo de deputado federal pelo PL.
Agora, a hipótese foi exposta pela Polícia Federal durante o depoimento do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramage, realizada há 2 semanas, no âmbito do inquérito que investiga a existência de uma estrutura de espionagem de adversário do ex-presidente Bolsonaro. Agora, o principal indício da campanha clandestina colhida pela Polícia Federal é uma planilha de pagamento que contém os nomes dos 2 agentes que são próximos ao Alexandre Ramage, o diretor-geral da ABIN. E os documentos teriam relação direta com os gastos da campanha do bolsonarista, o Alexandre Ramage. E na planilha, a perícia da Polícia Federal foi apreendida durante uma operação de busca e apreensão endereço do Alexandre Ramage, que é um dos nomes citados nos documentos, e de Henrique César Prado Zardan, agente da Polícia Federal, levado para a BIM pelo diretor, pelo Ramage, porque eles eram amiguinhos. Eles seriam um dos integrantes do gabinete paralelo de espionagem do Bolsonaro, porque essa BIM paralela, ela só fazia coisa pro Bolsonaro, ela não estava lá para fazer coisas pro governo, não, era para o cidadão Bolsonaro, para investigar as pessoas que não aceitavam o Bolsonaro como um ser, porque um ser normal, porque ele não é normal. Agora, outro indício de que eles teriam participado clandestinamente da campanha do aliado é uma licença de capacitação tirada pelos agentes durante o período eleitoral. Agora, uma conversa entre o Ramage e o Zardan também engrossa a suspeita. E na mensagem, os 2 questionavam o Ramage se teria que pesquisar outros candidatos do Rio de Janeiro que tinham como campanha a segurança pública como principal mote. Agora, a pesquisa serviria para formar uma lista potencial de concorrentes direto do ex-diretor o Alexandre Ramage na campanha eleitoral dele que ele estava fazendo no Rio de Janeiro para enganar as pessoas. E a polícia também teria, segundo a senha das redes sociais de Ramage. Agora, cometeu crime, companheiro, tem que pagar pelos crimes cometidos. E esses bolsonaristas, eles cometem crime e não querem pagar pelos crimes cometidos. No depoimento prestado sobre o tema, o Ramage reconheceu a proximidade com o Zardan e afirmou que recebeu a visita do agente da Polícia Federal em 2022, mas alega que ele não participou da sua campanha para deputado. Mas a Polícia Federal já tem prova suficiente da participação dos 2 agentes policiais da Polícia Federal nessa campanha do Ramage. E tem outra,
eles inclusive ganhando salário de policial e fazendo campanha por Ramagem. Quer dizer, a população pagando o salário dos policiais para eles fazerem campanha de um bolsonarista que está lá na Câmara dos Deputados hoje. Mas amanhã ele vai estar, sabe onde? Na Papuda. Agora, os outros nomes que aparecem na planilha sobre a investigação da Polícia Federal é de Felipe Arlota, e ele também atuou, sabe no quê? Na ABIN paralela, durante a gestão do diretor, que era o Alexandre Ramagem, e seria integrante do grupo que espionava ilegalmente seus opositores, porque eles faziam isso para os opositores do Bolsonaro, porque o objetivo era esse. Agora, o Ramagem, em depoimento, ele negou. É lógico que ele vai negar. Ele não vai ser réu confesso, porque ele sabe, ele como policial sabe que réu confesso não tem defesa. Agora, sabe qual foi a alegação dele? Ele falou, coitado, ele falou que não se lembra. Ele não falou que se lembra, ele não lembra de nenhum gasto que ele fez na campanha eleitoral. E também ele não se lembra de qualquer policial que participou da campanha dele. Mas ele é bonitinho, esse Ramagem, né? Esse Ramagem não é brincadeira. Agora, eu quero ver o que ele vai falar quando ele estiver lá na Papuda, porque lá é o lugar de criminoso como ele, porque ele é criminoso. Ele cometeu vários crimes, inclusive com o Bolsonaro, inclusive quis acobertar, né, tirar da jogada o processo do Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas. E tem outra. Eles tiraram da jogada o processo. Que inclusive o Aras, que era da PGR, ele sentou em cima do processo das rachadinhas do Flávio Bolsonaro e só saiu quando ele saiu da PGR, mas ele pegou, antes de sair, arquivou o processo. Agora, com o dinheiro que o Flávio Bolsonaro arrecadou, ele comprou até mansão em Brasília. E tá cheio de pessoas que apoiam esses bolsonaristas. A população agora tem que se tocar que em outubro vai ter eleições. E quando ela vê que o candidato é do PL ou de qualquer outro partido da extrema-direita que apoia o Bolsonaro, não vote nesse pessoal. Porque esse pessoal, eles não querem o bem-estar da população brasileira. Veja só o caso, por exemplo, do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ele deixou, por exemplo, a taxa a taxa da Selic em 10,5. Não quis abaixar. Sabe por quê? Porque ele está sabotando o governo do presidente Lula. Porque ele também é bolsonarista.
Ele foi colocado pelo Bolsonaro. Ele quer sacanear a população do Brasil. Por isso que a população tem que ficar esperta e não votar nessa extrema-direita. Não votar na extrema-direita. Escolhe um candidato que não seja da extrema-direita, que não seja do PL e nem dos partidos que apoiam o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele queria levar o Brasil à miséria. Porque ele sabe que quando o povo está na miséria, a burguesia ganha mais dinheiro. O rico fica mais rico e o pobre mais miserável. E eles queriam isso. É o fim da picada. E esses bolsonaristas, todos, foram justamente eles que organizaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para dar um golpe de Estado. Mas o objetivo maior não era só o golpe de Estado, era implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Nós já tivemos, sabemos o que é uma ditadura militar e o que a ditadura militar faz com a população. Nós já sabemos. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.